Olá, pessoal, tudo bem? Vocês conhecem vinhos orgânicos ou biodinâmicos? Ou o que eles significam? Por que eles têm esse nome? Esse é um assunto que tem alguma polêmica. Meu objetivo aqui não é causar polêmica, é simplesmente trazer informação para que a gente possa ter mais opções em explorar, possa ter mais tipos de vinhos, estilos pra gente conhecer. Porque, no final das contas, quem vai avaliar se gostou ou não dos vinhos somos cada um de nós. Então, o importante é, independente se ele é biodinâmico, orgânico, ou se ele é artesanal, ou se ele é feito em produção em massa, o importante é a gente conhecer eles e descobrindo o que cada um oferece. Pode ser que a gente se surpreenda com algumas opções que a gente tem. E a gente tendo mais opções de estilos de vinho, a gente consegue abrir ainda mais o leque de harmonizações. O que é chamado de vinho orgânico? Porque se a gente for pensar sobre o ponto de vista de que uma das principais características do que hoje é chamado de vinho orgânico, independente do nome vinho, se a gente for pegar alimentos orgânicos, das principais características que tem é exatamente o não uso de químicos que são usados na agricultura. E aí eu faço uma pergunta para vocês que seria, em muitas décadas e séculos atrás, quando se produzia vinho, existiam produtos químicos que era possível de ser usado como fertilizante químico ou agrotóxicos que pudessem acabar com pragas e problemas da plantação? Não existiam. Eram vinhos o quê? Orgânicos? Ou eles tinham outro nome? Enfim, eram apenas vinhos. Né? Não existiam regulamentações, não existiam certificações e nem uma série de regras para serem seguidas. Então, quando hoje a gente fala que o vinho ele é orgânico, ele é o mesmo vinho de muitos tempos atrás? Talvez sim. Então, parece existir uma necessidade de retorno à produção de vinhos de forma original, ou do vinho como alimento, ou do vinho com a mínima intervenção possível, enfim. E aí, a partir daqui, existem hoje algumas linhas de estudos ou, inclusive, de atuações das vinícolas. Esses são alguns questionamentos, inclusive questionamentos que são feitos quanto à planificação dos vinhos. Existem alguns posicionamentos com relação ao uso excessivo, por exemplo, de barrica, aquela barrica de carvalho, que é ou francesa ou americana, enfim, existem outros exemplos também. Porém, quando ela é usada de forma bastante excessiva, na maioria das vezes ela aporta bastante características de sabor e aroma, porém isso encobre bastante das características originais daquela uva, daquele vinho. Então, por exemplo, é bastante incomum se usar barrica na maioria dos vinhos brancos. Claro, existem uvas brancas que são bastante utilizadas com barrica, então esse é um estilo de vinho, ok? Mas na grande maioria dos vinhos brancos, a barrica não é utilizada. Por quê? Porque o vinho branco ele é um pouco mais delicado. Se você coloca ele na barrica, você acaba realmente encobrindo totalmente. O vinho tinto ele é um pouco mais robusto, ele acaba aguentando um pouco mais, mas ainda assim pode-se ter vinhos com uma característica bastante parecida. E aí, por isso, alguns questionamentos com relação à massificação, à planificação dos vinhos, os vinhos vão ficar todos iguais. Então, existe sim alguma tendência de vinícolas estarem tentando usar o mínimo de barrica possível para extrair o melhor do que aquele terroir e aquela uva naquele terroir pode se expressar. É assim que eles chamam, né? Que é o vinho se expressando, a uva se expressando, o terroir se expressando. Claro, muitas vezes a barrica é usada, mas ele tenta se minimizar esse uso excessivo, tenta se minimizar, colocar barricas, por exemplo, de segundo uso, porque aí a presença, por exemplo, da tosta daquela barrica vai estar bem menor. Então, isso causa menos aporte de aromas e sabores, sempre muito iguais. É claro que quando a gente pensa que nós somos bilhões de pessoas que querem tomar vinho e a gente hoje não é possível produzir todos os vinhos do mundo que são necessários de forma artesanal,
ou de forma extremamente sem nenhuma intervenção, nenhuma ajuda mecânica, por exemplo. Então, é óbvio que é praticamente irreal que existam apenas vinhos originais, digamos, sendo feitos em ânforas de barro, por exemplo, que era uma das formas de se produzir há muitos anos atrás, só que eles são digamos assim, praticamente contraproducente. Eu não consigo produzir em grande quantidade. Então, hoje, é óbvio que os vinhos que são produzidos em maior quantidade, eles não vão sumir, eles precisam atender uma grande demanda de pessoas sedentas por vinhos. Simplesmente é uma questão de ter mais opções no mercado. Tem pessoas que realmente estão tentando retornar essa forma de produção aí. Existem alguns cuidados e alguns preconceitos que são importantes da gente comentar aqui. Acho que a gente tem que ter em mente que nem todo produto orgânico é bom e nem todo produto comercial, digamos assim, é ruim. Existe todo um frenesi com relação, e uma criticidade também com relação, alguns são avessos, outros são a favor, aos produtos orgânicos e tudo mais. O cuidado que acho que a gente pode ter é uma questão com marketing, uma questão assim, tipo caça-cliques, situações sendo vendidas enganosas ou promessas que muitas vezes não são possíveis de serem cumpridas, porque o que acontece é que a produção orgânica, numa maioria, ela tem uma produtividade um pouco mais baixa e, portanto, um custo mais alto. Então, muitas vezes, alguns podem se tornar aproveitadores dessa situação e, tentando ganhar margens um pouco maiores nos seus produtos, podem fazer algum tipo de marketing enganoso, exatamente não tão fiel assim quanto a certificações ou políticas e cuidado com o seu produto. É claro que a gente, da maioria das vezes, a gente está falando de produtores que são bastante idôneos, que querem realmente fazer bons produtos. E a gente está tratando desses aqui, pessoas que querem fazer bons vinhos, bons produtos e lançar esses bons produtos no mercado. Toda essa questão mais crítica com relação a aproveitamento e marketing e tal, a gente tem sempre que pensar que não é só porque o produto está escrito orgânico que desmerece, por exemplo, todo um trabalho que um produto comercial teve com a qualidade das sementes que utilizou, os manejos com a sua agricultura, o transporte, o armazenamento desses produtos, enfim, que também tem que seguir com uma certa com qualidade, né? Então, assim, o produto orgânico, ele também tem que seguir todas essas outras características que mostram a qualidade de um produto. Então, essas são algumas questões com os produtos orgânicos. É interessante a gente comentar aqui também um pouquinho do universo dos vinhos biodinâmicos. Por que isso é importante para o desenvolvimento do nosso paladar? Interessante que a gente saiba o seguinte, quando a gente pega um vinho orgânico ou biodinâmico, ele pode ter características de paladar que, se a gente só bebe um tipo de vinho, ele vai ser estranho. Assim como, por exemplo, se eu bebo apenas vinhos tintos e de repente eu vou beber um vinho branco, ele vai ser bastante diferente. Eu acho que essa curiosidade para a gente experimentar coisas novas é a principal questão aqui. Então, saibam que existem vinhos orgânicos, vinhos biodinâmicos, vinhos que são feitos até veganos, que não utilizam nenhuma fonte de trabalho animal ou fonte de partes de animal ou, enfim, nenhum derivado de nenhum animal. Essas variedades de vinhos trazem pra gente ainda mais opções de diferenciação de paladar. Mas o que são os vinhos biodinâmicos? As principais características que trazem esse nome. A primeira coisa que a gente precisa saber é o nome de uma pessoa que, digamos assim, é o pai desse conceito, dessa forma de atuar sobre os vinhedos, a agricultura de uma forma geral, porque ele não escreveu apenas sobre vinhos, ele estava falando sobre a agricultura. Esse cara é o Rudolf Steiner, ele não é só uma pessoa que está vinculada à parte da agricultura, ele também teve algumas contribuições, alguns trabalhos de contribuição bastante grandes na pedagogia, também na medicina, de uma forma geral. Então, é uma pessoa que trouxe muitas contribuições de estudos e trabalhos para o
mundo, digamos assim. Então, a base de muitas das coisas que são utilizadas hoje na aplicação práticas dentro da agricultura biodinâmica vem de conceitos que ele trouxe. Então, a primeira delas tem a ver com que a fazenda, ou seja, aquilo que é o elemento produtivo, nesse caso a gente está falando de vinho, ele é um negócio único, ele é uma entidade única, completamente autossustentável, autossuficiente. E o que isso significa? A gente precisa entender que na Terra nenhum organismo vive sozinho. Ele vive em simbiose com outros seres vivos, né? Então, por exemplo, a gente tem bactérias no nosso estômago, assim como, por exemplo, a gente exala dióxido de carbono, que são essenciais para plantas sobreviverem. Então, a gente vive também em harmonia com outros seres vivos. Então, essa ideia da entidade de ser uma unidade biológica autossuficiente é uma das principais questões que são levadas muito a sério dentro daqueles que praticam uma cultura biodinâmica. Isso para que a gente consiga deixar a terra cada vez mais fértil e não extrair a fertilidade dela, ou seja, a ideia é que a cada gerações a terra continue sendo possível de ser produzida, de ser utilizada e não cada vez menos possível de ser utilizada, menos fértil. Então, assim, eu não posso agredir a minha principal fonte de recursos, que no caso é a terra. E aqui também entende-se de que a própria natureza, ela se equilibra. Tem um processo de autorregulação, quando tem um problema, existem soluções para aquilo. Então, se existe uma praga, então é possível de que exista uma forma da própria natureza de combater essa praga. Já existe um equilíbrio que é natural e que, nesse caso, e essa é um dos conceitos principais, que se o homem extrai desse ecossistema, porém, entendendo como ele funciona e ao mesmo tempo provendo para esse ecossistema formas dele se equilibrar, então isso significa o quê? Por exemplo, eu não posso ter uma cultura extensiva de somente vinhos. Eu preciso que essa fazenda ela tenha animais, ela tenha outras culturas e que isso possa manter um equilíbrio do ecossistema. Uma segunda coisa que é muito importante é o controle das pragas, das doenças, que enfim, elas podem acontecer e eu tenho que tratar elas de uma forma bastante natural. Uma terceira questão, que é bastante importante também, tem muito a ver com uma longa observação das leis da natureza, né? Ou seja, entender aquele ecossistema e como as coisas funcionam. Então, a interação com o sol é algo extremamente importante, e toda a fase da lua que influencia bastante também. Então, essa questão que ela tem um nome, que são questões mais relacionadas digamos, ao cosmos, que é o universo, ou seja, que tem a ver com Sol, Lua e movimentação do planeta, dos planetas e qual a interação que isso tem com a Terra. Então, essas são as 3 características dessa cultura que é a biodinâmica. Para vocês, para todos nós sabermos mais ou menos como ela funciona. E claro, sem uso de agrotóxicos, né, e fertilizantes químicos também. Digamos assim, é uma base importante também para essa cultura. Então eu vou comentar 3 outros pontos importantes que se relacionam com essas bases dessa cultura biodinâmica, que são, primeiro, como que eu consigo manter então um equilíbrio desse meu ecossistema, mas também mantendo aí fertilidade, mantendo pragas longe das minhas plantações. Então, assim, existem alguns compostos, né? Então, esse é praticamente o como se faz, que se chamam preparados. Esses compostos, do ponto de vista físico, eles são uma mistura de terra, restos de planta, água, cálcio e outros elementos que entende-se que, do ponto de vista dinâmico, são concentrados de energia que dão impulsos vitais para que esses vinhedos continuem produzindo, crescendo. Por exemplo, um deles é simplesmente a utilização de esterco animal. Dentro de chifres de boi, por exemplo, né, eles são colocados
no solo para que isso sirva de adubo e estimule o crescimento de raízes, né? E, enfim, nutrição da planta. Já um outro composto que é bem comum e bem utilizado também tem relação com pó de quartzo. Enfim, esse daqui é uma pedrinha que veio no kit on-off da parceria da Enocultura com o Umami Mag. Então, esse preparado de quartzo, ele tem a ver com a estimulação, assimilação e maturação das plantas, no caso do vinhedo. Esses são apenas 2 exemplos. Então, uma segunda coisa que também está ligada com essas bases da cultura biodinâmica é a influência cósmica, que eu falei que tem relação com o Sol, a Lua e os planetas, enfim, a interação que isso pode ter no nosso dia a dia. Então, por exemplo, uma das principais questões tem a ver, lógico, com o Sol, que além de estar relacionado com a quantidade de luz que é fornecida para os vinhedos, determina toda a questão do dia e da noite, e isso realmente é importante para as plantas. A gente vê que elas também sofrem com uma maturação, por exemplo, durante o dia, uma hibernação durante a noite, e isso tudo realmente influencia na qualidade dos aromas, sabores que essas plantas estão trazendo. E também o Sol é um dos grandes influentes também na questão da mudança das estações, né? E como não dizer que as estações são importantes no ciclo da uva? É óbvio que isso é importante. A Lua, por exemplo, que também é um astro que influencia principalmente, por exemplo, marés, então tem muito a ver com influência em líquidos. Também pode ter uma influência aqui, acredita-se que pode ter uma influência também no tratamento do líquido do vinho. De qualquer forma, isso pode ter também influências de outros planetas, enfim, toda relacionada com um calendário, uma influência, por exemplo, quando é melhor de semear, quando é melhor podar, ou quando é melhor colher a uva. É óbvio que, enfim, é uma das formas de pensar a forma de manejar a agricultura. Uma terceira questão importante aqui é que existem alguns órgãos certificadores que também acabam por trazer uma certa segurança para os consumidores. Então, é uma marca, uma forma de trazer quem segue aos padrões com relação a esse conceito e essa agricultura biodinâmica. E ao seguir esses padrões, você pode receber esse selo, essa marca, que o nome hoje, que é mais utilizado, chama-se Demeter, que significa Protection of Biodynamic Quality. Bom, esses foram alguns detalhes sobre esses 2 tipos de vinhos, digamos assim, tipos de produtos, os orgânicos e os biodinâmicos, que estão cada vez mais presentes nos supermercados, nas lojas de vinho. Então, esse foi o Desenrolha, um pouquinho de conhecimentos teóricos sobre o vinho que vão ajudar a gente a escolhê-los, a entendê-los e, na hora de degustar, principalmente, senti-los.